Senhor, muito obrigado em nome de Jesus, amém? Senhor, ocupe as tuas mãos e bate palma para Jesus, amém? Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor, amém, irmãos? Então eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em glória a Deus, em 1 Coríntios 13. Glória a Deus. É uma palavra muito conhecida. Amém. Mas é que Deus me deu nesta hoje à tarde. Eu estava procurando e buscando, Senhor, para que me desse uma palavra. E esta foi a palavra que Deus me deu. Amém. Eu creio que essa palavra ela há uma necessidade, porque Deus tudo ele faz é de acordo com a necessidade de cada um de nós. Então, se Ele nos deu essa palavra, é porque Ele sabia que muitos precisavam de ouvir essa palavra. Glória a Deus, irmãos. Então, ele diz, é a suprema excelência do amor. Glória a Deus, aleluia. É que diz, mas diz é o dom supremo do amor. Diz, glória a Deus. Todos encontraram-nos? Amém. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoverdece, não se porta com a indecência, não busca os seus interesses, não se irrita com a suspeita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Glória a Deus, amém, irmãos? Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus poderoso. Aleluia, Jeová. Então, a palavra de Deus, ela está nos ensinando de como é importante o amor na nossa vida. Eu digo que nós temos que ter amor para tudo na nossa vida. Tudo aquilo que nós fizer, nós temos que fazer com amor, principalmente para a obra de Deus. Nós temos que, como a palavra diz, amar todos uns, amar os outros. Aleluia, Jesus. Nós temos que ter amor no nosso coração daquilo que Deus nos coloca, a obra do Senhor, nós temos que fazer com amor. Amém. Tudo que nós fizermos, nós temos que fazer com amor, com alegria e dedicação ao Senhor. Aleluia. Porque tudo que nós vamos fazer, nós não vamos fazer para nós. Dentro da obra de Deus que nós fizemos para o Senhor. Não temos que fazer algo para nos aparecer ou fazer algo que o pastor esteja vendo. Não, nós temos que fazer o que nós temos que fazer, nós temos fazendo para o Senhor. É verdade. E como a palavra diz, não adianta nós falar a língua dos anjos, não adianta nós fazer coisas agradáveis ou coisas que agradam o homem. Não, nós temos que fazer tudo que agrada o Senhor. Amém. Nós temos que ter amor naquilo que nós vamos fazer. Nós temos que ter amor na obra que nós vamos fazer. Se nós vemos, por exemplo, como nós vemos amanhã, outros vêm à tarde, outros vêm à noite orar, mas ir com o coração alegre, nós vamos fazer isso com amor. Eu vou estar na obra de Deus fazendo com amor, porque isso é que vai agradar o Senhor. Porque o Senhor é tão misericordioso com nós. Ele deu seu Filho que sofreu por nós na cruz do Calvário. Porque se não fosse Deus ter amor por nós, de dar o seu Filho para salvar nós hoje não estaria aqui fazendo aquilo que Deus quer que nós fizemos. Então todas as coisas nós temos que nos dedicar
está em fazer com amor. Ter amor um para com os outros. Porque não adianta nós estar aqui na igreja querendo não amar o nosso irmão com ódio, com rancor, com mágoa no coração pelo irmão. Deus manda nós amar uns aos outros. E muitas vezes nós temos uma coisa que não agrada, é ódio, é rancor, é inveja dos nossos irmãos. E isso não vai agradar o Senhor. O Deus poderoso, o nosso Deus, Ele nos ensina. É uma palavra que vem, eu digo que é uma palavra de ensinamento, e é uma das palavras mais importantes na Bíblia Sagrada, é o amor. Porque a palavra, Deus nos manda, nos ensina a amar a Deus acima de todas as coisas. Então que vem primeiro amar a Deus e amar uns aos outros. Glória a Deus. Então Deus nos dá esse ensinamento. E como nós vamos fazer a obra de Deus se não tiver amor? Como nós vamos subir deste altar tendo ódio, tendo coisa, machucando coisa com ódio de nosso irmão? Nós estamos fazendo já coisa errada. Se nós tivermos alguma coisa com ódio, com rancor, não suba em cima deste altar, porque este altar é santo. Então, para que nós entendemos que as coisas de Deus tem que fazer, e temos que fazer com amor. Não podemos fazer as coisas de Deus da maneira que nós quisermos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu sempre vejo, e eu sempre tenho muito temor pelo amor. Como eu falei já para o pastor, eu falei para a missionária, se um dia eu chegar aqui e não subir em cima desse altar, não quiser subir em cima desse altar, não insista, porque alguma coisa errada, ou eu tive alguma discussão com a minha esposa, alguma coisa eu fiz para não ser digno de estar em cima desse altar. E aí nem vazio pela misericórdia de Deus, é porque eu sei que a coisa é errada e eu não vou fazer coisa desagradável em cima do altar. Está pregando aquilo que não estou vivendo. Então é assim, irmãos, que nós temos que fazer as coisas para Deus. Fazer com amor, fazer com alegria, fazer as coisas agradar ao Senhor Jesus. Amém, Jesus. E também o amor tem que ser para todos. Claro, a gente, como eu digo, às vezes tem uma pessoa que é mais chegada a nós, mas não quer dizer que nós não amemos outros irmãos. Porque se nós não estivermos amando nossos irmãos, eu digo, até a nossa salvação está sendo arriscada. Porque o amor, se Deus nos mostra que o amor está acima de todas as coisas, então se nós não amar o nosso irmão, olha, a nossa salvação, nós temos que pensar, poxa, eu não estou amando aquele irmão, Deus não está se agradando, será que eu vou ser salvo? Será que eu vou ser salvo tendo ódio do meu irmão? Será que eu vou ser salvo não chegando ao meu irmão pedindo perdão e pedindo para Deus limpar o meu coração daquilo que está impedindo a obra de Deus na nossa vida? Se Deus nos chamou para fazer a obra dele, nós temos que ver que nós temos que fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque eu sempre digo, se nós não fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, nós não vamos herdar o reino de Deus. Glória a Deus, aleluia. E outra coisa, o Espírito Santo, muitos de nós, alguma coisa está faltando para que o Espírito Santo venha habitar sobre nós. Se nós não formos batizados aí com tanto tempo de igreja, porque alguma coisa está sujando o nosso coração, alguma coisa não está de acordo com a vontade de Deus. Porque nós vamos pedir para Deus, e Deus vai nos batizar com o Espírito Santo, mas o nosso coração tem que estar limpo de toda sujeira, de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. E muitas vezes nós queremos fazer a obra de Deus do jeito que nós queremos, da maneira que nós queremos, e coisas que não estão agradando a Deus. Eu digo, se nós não tiver amor, glória a Deus, aleluia, é porque nós ainda não, perdão, irmãos,
mas sem medo de errar. Se nós não temos o amor no nosso coração, amor um para com os outros, é que nós ainda não se convertemos. Aleluia, Jesus. Porque se nós se converter, tudo, mesmo que as pessoas nos ofendam, mesmo que as pessoas estão nos ofendendo, não precisa ser aqui da igreja, é a coisa que seja bem clara, mas um vizinho, um parente, que está falando de nós, e nós temos com aquele ódio, aquele rancor no nosso coração, isso não agrada ao Senhor. Porque nós temos que mudar a nossa situação, nós não estamos mais no mundo, porque qualquer coisa quando nós estávamos no mundo era motivo de briga, era motivo de ódio, era motivo de rancor, mas nós temos diferente, hoje nós temos uma vida diferenciada. Então se um vizinho nosso, um parente fizer alguma coisa para nós, aquele ódio, aquela coisa ainda não entra no nosso coração. É a mesma coisa que está conversando assim, uma conversa que não tem nada a ver com nós. Por quê? Porque o nosso coração ele está limpo, como diz, nós temos que estar limpo pela palavra da verdade e a palavra do Senhor. Então tudo que vir contra nós não vai nos atingir. Porque a nossa vida, como eu digo, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, a nossa vida não nos pertence. Então tudo que fizer para nós, estão fazendo contra Deus. Então é Deus que vai tratar. Não é nós que tomamos atitude e queremos fazer as coisas do nosso jeito, do nosso modo, mas é Deus que vai tratar daquela pessoa. Aí nós temos que pedir para que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, porque nós sabemos que o castigo de Deus não as coisas de Deus é muito sério. Então, aleluia, nós temos que fazer, orar por aquela pessoa, e se for possível até chegar para aquelas pessoas e pedir perdão. Digo, mas como que eu vou pedir perdão, porque foi ela que me ofendeu? Mas a palavra de Deus nos ensina, e mesmo que nós tenhamos errado, mesmo que as pessoas estejam errado, nosso objetivo é chegar e pedir perdão às pessoas, aquelas pessoas. Porque assim Deus se agrada e vê a humildade de estar dentro de nós. Nós temos que ter humildade de chegar a pessoa e pedir perdão pela aquela pessoa. Então nosso coração vai aliviar, vai ter uma alegria dentro de nós que é maravilhosa, porque nós já temos cumprido com a palavra do Senhor. Então tudo nós temos que fazer de acordo com a vontade de Deus. Eu não digo que nós vamos fazer 100%, mas procurar fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. E assim Deus vai nos dar vitória, assim Deus vai nos abençoar, e assim Deus vai, a cada dia Ele vai acrescentar no nosso ministério. Porque nós temos que procurar, nós que estamos começando, os que já estão há tempo na igreja, procurar a ter uma definição no nosso ministério. Não adianta nós estar 10, 15 anos da mesma maneira. Não, nós temos que fazer algo para que Deus venha se agradar. Deus da glória. Como diz, como é que o pastor vai levantar uma pessoa dentro da obra, dentro do ministério, se a pessoa não está fazendo nada para agradar o Senhor? Não é para agradar a Deus, não é para agradar o homem, mas é para agradar a Deus. Aleluia. Então, Deus vai tocar no pastor e vai dizer: este aqui está pronto para ser levantado, servo meu. E assim que nós temos que fazer a obra de Deus. Muitas vezes chega uma pessoa hoje e dentro de menos de um ano, ou menos até de 6 meses, ele já é levantado, porque ele vem disposto a fazer a vontade de Deus. E assim a pessoa vai dizer: faz tanto tempo que eu estou na igreja e o pastor não levantou. E aquela pessoa chegou agora e já é levantado, ao obreiro, ou seja o que for. Mas por quê? Porque aquela pessoa se dedicou a fazer a vontade de Deus, se dedicou a fazer a obra de Deus. Porque a obra de Deus, eu sempre digo, a obra de Deus não é só aqui dentro do culto, mas a obra de Deus é fazer aquilo que Deus quer que nós fizemos. Muitas vezes nós precisamos limpar a igreja, nós não precisamos esperar para que venha alguém dizer: olha, tal dia nós vamos limpar a igreja. Não, a pessoa chega, fala para missionária, fala para o pastor: pastor, eu sei que a igreja está necessitando de uma limpeza, eu quero vir tal dia vir aqui limpar a igreja. Isso
é uma coisa que está agradando, é o verdadeiro obreiro de Deus, porque o obreiro de Deus não é só chegar aqui ou pregar a palavra de Deus e louvar, não, a obra de Deus é em geral, começa a obra de Deus, eu sempre digo, a obra de Deus começa na limpeza do banheiro, e de lá ele vem vindo, ele vem crescendo, porque tudo que nós vamos fazer é o crescimento da obra. Isso aí não é para mostrar que nós temos fazendo, mas é aquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu posso dizer, eu se precisar limpar o banheiro, limpar a igreja, eu estou pronto para fazer. Amém. Não é para que eu diga que eu sou pastor, mas eu não sou melhor do que ninguém. Eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que fazer para Deus, para agradar a Deus, porque não é dito que vai levar ninguém à nossa salvação. Aí é o trabalho e a dedicação na obra de Deus, é obedecer a Deus naquilo que Ele tem na nossa vida. E assim é que nós temos que nos preparar. E hoje em dia, vamos fazer uma mudança, vamos perguntar, pergunta para a missionária, pergunta para um obreiro, o que é que precisa fazer para a obra de Deus? O que é que eu preciso fazer? Eu quero fazer algo para a obra de Deus. Isso é coisa maravilhosa. Quando um obreiro chega e pergunta, o que é que eu preciso fazer para a obra de Deus? O que é que tem para mim fazer na obra de Deus? Assim, eu sei que Deus vai começar a abençoar, e Deus vai começar a mostrar ao pastor, este aqui está preparado para fazer a minha obra. Porque fazer a obra de Deus é assim que começa. Nós não queremos chegar, por exemplo, aqui, já começar como obreiro, como presbítero, fazendo a obra de Deus lá em cima. Não, nós temos que começar lá embaixo. É o serviço mais simples, para começar Deus a abençoar, para começar a ver que aquela pessoa, ela tem amor pela obra de Deus, porque ela está fazendo aquilo que Deus está mostrando, Deus está determinando, e muitas vezes nós não queremos fazer, porque o que nós achamos, não, isso não é para mim. Esse trabalho não é para mim. Na obra de Deus não tem esse trabalho, não é para mim. Na obra de Deus todo o trabalho é para cada um que se dedica a fazer a vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Um dia eu estava ouvindo o testemunho de uma irmã que falou na igreja que era uma advogada que estava na obra. Aí a advogada chegou e pediu para a irmã uma vassoura, e essa obreira não queria dar a vassoura para a missionária, para essa advogada. Ela, por que tu não quer me dar a vassoura? Porque a senhora tem o nível lá em cima. E como ela disse, lá no meu escritório, onde eu trabalho, é uma coisa, mas aqui eu sou igual a todos vocês. Se vocês estão preparados, se vocês foram chamados para fazer a obra de Deus, eu vou fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Se tiver que limpar um banheiro, eu vou fazer. Mas no meu ministério, eu vim para fazer a vontade de Deus, eu vim para fazer algo que venha fazer a diferença. Então, a diferença que nós precisamos fazer é aquilo que Deus quer nos dar. É fazer a diferença fazendo a vontade de Deus. Então assim Deus vai se agradar. É o amor pelas almas. É o amor pela obra de Deus. E quando nós fizermos isso, Deus vai começar a nos abençoar de uma forma gloriosa. De uma forma extraordinária. E não é porque toda aquela que tem vontade de fazer a obra de Deus, fazer a vontade de Deus, não só o pastor está vendo, mas todos aqueles que estão aqui estão vendo a diferença. E muitos não. Então eles se dedicam, eu vou fazer porque o irmão está fazendo. Então às vezes aquele é um exemplo. Aquele irmão está fazendo, até um obreiro, um presbítero está fazendo. E eu que sou um membro da igreja, eu não faço. Então eu também vou começar a fazer, porque se um presbítero está fazendo, eu tenho que fazer também. Se um obreiro, se um está fazendo aquilo, eu também vou ter que fazer. Eu também, não é que eu vou ter que fazer, eu também vou fazer. Porque se ele está fazendo isso, é coisas que agradam a Deus. É coisas que está na vontade de Deus para nós fazer. E assim, nós vamos trabalhar em conjunto. Nós vamos nos unir cada vez mais. Há um momento de nós nos unir. É o momento de chegar uma pessoa de fora, uma pessoa que vem nos visitar e ver, mas que coisa mais linda aqueles obreiros, a união daqueles obreiros.
É isso que nos... Não chegar aqui e dar um de cara virada com o outro. Não. Amor. É amor de Deus na nossa vida. É o amor que vai acrescentar na nossa obra. Se nós tiver amor um para com os outros, tiver amor pela obra de Deus, tiver amor pelos nossos pastores, então Deus vai nos abençoar de uma forma assim, maravilhosa. A obra vai crescer, porque a obra é um conjunto. Então todos nós temos que estar no mesmo espírito para ver o crescimento da obra. Então vê que o inimigo ele não pode entrar na minha vida, ele não pode entrar na tua vida, porque ele vai ver que todos estão no mesmo espírito. Amém. Como é que o inimigo vai entrar na nossa vida? É quando nós estamos de contenda, estamos com ódio no nosso coração um pelos outros. Se nós estamos todos aqui buscando o mesmo Deus, por que muitas vezes nós temos algo que desagrada ao Senhor? Um ódio, um rancor, uma inveja. Não, uma coisa que vai acrescentar não no nosso ministério, mas vai alegrar o inimigo. É isso que ele quer. Então nós, a partir de hoje, vamos procurar mudar. Se alguma coisa nós ainda está nos perturbando, vamos nos unir todo mundo. Não precisa nem dizer, é só chegar, irmão, eu preciso de oração. Eu preciso de uma oração. E não precisa dizer do que ele precisa, por que ele precisa, porque Deus conhece todas as coisas. E assim nós vamos ter aquela alegria, aquela união de trabalhar junto para a obra do Senhor, fazer as coisas de acordo com a vontade do Senhor. E assim o Senhor vai se alegrar de uma forma tão maravilhosa, tão preciosa, porque Ele vai ver cada um tem amor um pelos outros, procurar ajudar uns aos outros, nos alegrar quando aquela pessoa ela fez a vontade do Senhor e aquela pessoa está sendo levantada como um obreiro, como um presbítero, seja lá o que for, nos alegrar, porque é mais um que Deus se agradou e essa pessoa está subindo, porque ele foi digno de o pastor levantar ele para fazer a obra de Deus. Nos alegrar que temos tudo reunido. Que bom seria que todos aqueles que estão aqui, os colaboradores, já fosse obreiro e já em pouco tempo já passasse a outro cargo maior, porque a minha alegria é ver os irmãos todos na mesma fé. Amém. A minha alegria, eu falo de coração, que todos os irmãos tivessem, todos nós no mesmo espírito, porque se nós tivermos no mesmo espírito, aquele que está lá embaixo, Deus vai levantar lá em cima. Por quê? Porque Ele está fazendo tudo de acordo com a vontade do Senhor e está acrescentando no seu ministério. O nosso ministério, ele precisa ser acrescentado, mas quando nós somos dignos de Deus nos levantar e acrescentar algo maravilhoso na nossa vida e fazer com que a obra do Senhor venha a crescer. Para o crescimento da obra do Senhor, nós precisamos estar no mesmo espírito. Deus tem grandes promessas aqui neste lugar, mas como diz a palavra, nós não podemos ser divididos. Nós temos que estar todos na mesma espírito, todos fazendo a vontade do Senhor de coração. Nosso coração alegre de ver que a obra do Senhor está está crescendo, está se multiplicando, os milagres, está faltando aí os milagres, o sobrenatural aqui nesta obra. Não é culpa do pastor, não é culpa da missionária, não é culpa de ninguém, é culpa muitas vezes nossa mesmo, porque nós não estamos ainda fazendo aquilo que Deus quer que nós fizemos aqui neste lugar. Aleluia. Então, que a partir deste momento, deste dia, seja lembrado. Vamos tirar aquilo que não agrada ao Senhor. Vamos tirar aquilo que está sujando, o que está impedindo o nosso ministério. Porque muitas vezes nós temos falando coisas, ou temos até mesmo pregando a palavra de Deus, louvando o Senhor, e o nosso coração não está limpo. O nosso coração ainda tem algo que precisa ser mudado. Então que a partir deste momento, vamos analisar tudo
que nós precisamos mudar, porque todos nós precisamos mudar. Eu preciso mudar e todos nós precisamos mudar. Amém, Jesus. Porque se nós não haver uma mudança na nossa vida, o nosso ministério vai empacar, nós vamos tirar 10, 15 anos e continuar a mesma coisa. Mas eu creio que todos aqueles que estão aqui, Deus tem algo maravilhoso na nossa vida. E por que não acontece? Porque nós ainda não nos preparamos, nós ainda temos algo que está impedindo o nosso ministério. E todos nós precisamos, eu creio que todos que estão aqui querem ter um ministério abençoado. Porque eu digo, quanto mais Deus nos usar, mais humilde nós temos que ser. Porque não adianta também Deus abençoar o nosso ministério, nos usar de uma forma gloriosa, de uma forma maravilhosa, e nós nos exaltar. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Nós não fizemos nada, quem faz o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Porque a gente vê que muitos pregadores da palavra de Deus, eles querem em tal lugar, eu vou aqui, eu vou ali, mas eles querem o quê? Que a pessoa pague. Eles estão cobrando a obra que Deus colocou nas mãos. É muito importante chegar, por exemplo, nós ir a um lugar pregar a palavra de Deus, e o pastor, o encarregado da igreja chegar e dizer: irmão, vou te dar uma ajuda para gasolina, ou ajuda para o... Isso sim. Mas nós chegar lá, não, eu não vou pregar naquele lugar se o pastor não me pagar. Isso aí não vai agradar o Senhor. Eu creio que todas aquelas pessoas que cobram para fazer a obra de Deus não estão fazendo aquilo que Deus quer, porque a obra de Deus é amor. Então nós nos alegramos quando somos convidados para ir lá pregar a palavra de Deus, mas com amor, não com interesse em cobrar algo, mas com amor, porque o amor é que vai prevalecer na nossa vida. Quando nós tivermos amor no nosso coração, e nós damos coisas maravilhosas vão acontecer na nossa vida. Porque nada nós estamos fazendo pela nossa vontade, mas é pela vontade do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isso é tão maravilhoso quando Deus nos toca para fazer as coisas segundo a sua vontade. Glória a Deus, aleluia. A fé, a esperança, o amor são os três encorna eterna do cristianismo. A fé salva o homem e lhe proporciona milagres. A esperança anula a ansiedade excessiva e permite ao homem continuar sonhando. O amor é capaz de fazer o homem superar todas as dimensões imagináveis. Eles excedem todo o entendimento. Deus é amor. Então, porque a gente já vê, Deus é amor. Então, o amor, ele supera todas as coisas. Não adianta nós fazer tudo e não tiver amor. Então, o que nós fizemos, menos e ter amor naquilo que nós fizemos. Isso que vai agradar a Deus. Amém, irmãos? Esta é a palavra que eu tinha na minha mente.